O Edinho perguntou aqui o seguinte, ó. Levando em consideração a popular frase só na água não vai não, né, o que comer / beber em pedal acima de 70 km, treino ou prova para não quebrar? O que você acha que é melhor? A gente já responder isso ou a gente entrar para mostrar? Porque, galera, o que acontece? Depois que o João participou dessa prova, por que a gente levantou essa questão da prova aqui? Não foi só para dar os parabéns para ele, é óbvio, também foi, mas não é só por conta disso. Mas a gente teve... Ele postou no story dele uma caixinha de pergunta e teve bastante pergunta ali muito interessante. Quando eu assisti, eu falei, cara, tem tudo a ver com o que a gente vai falar. E aí eu fui lá e printei as respostas dele, que eu acho legal. A gente vai mostrar aqui para vocês, para todo mundo participar e complementar verbalmente aquilo ali que ele escreveu. E depois a gente iria falar da alimentação dos atletas em alta performance, vamos falar assim, Pro Tour, a nível Pro Tour, entrar ali no Tour de France, que é uma prova por monstra de 21 dias. São 24 dias, 21 etapas. 21 etapas, entendeu? O que você acha melhor? Responder o Edinho Acho agora? Que eu posso responder ele, até porque a gente entra no contexto de eu explicar os motivos pelo qual a gente deve consumir aquilo durante o exercício, né? Pois tranquilo. Então vamos lá. Quer que eu leia a pergunta de novo? Não, tá tudo certo, né? Acima de 70 km ali. Perfeito. Primeiro a gente tem que entender que durante o exercício físico a gente tem algumas formas de gerar energia pra gente. E existem 4 principais substratos energéticos que a gente utiliza durante a atividade física. Triglicerídeos intramusculares, que é a gordura dentro do nosso músculo, né? Atletas de elite, por exemplo, maratonistas, atletas de tudo, eles têm uma quantidade gigante de gordura dentro do músculo. Parece esquisito isso, né? Fala, cara, tem muita gordura dentro do músculo. Eu sei como é que é esse lance de ter muita gordura. Eu sei. Então, mas ela é diferente, por exemplo, de um cara que vem com uma obesidade, daí por diante, pela localidade onde ela fica armazenada dentro do músculo. Entendi. Mas não quero detalhar muito isso, senão fica muito complexo. Entendi. E aí, depois, a gente tem a questão dessa gordura circulante na nossa corrente sanguínea, ácido graxo livre, que é derivado dessa quebra de gordura no nosso corpo. E depois a gente tem 2 derivados de glicose, de carboidrato, digamos assim, né? Que é glucose plasmática, que é essa glicose circulante na nossa corrente sanguínea, e glicogênio, que eu acabei de explicar, que é a nossa forma de armazenar glicose no nosso músculo, no nosso fígado. Quando a gente está ali pedalando, por exemplo, né, ou correndo, enfim, a gente utiliza todos esses substratos energéticos de forma concomitante, né? As pessoas acham que, fala muito isso, né? Se eu treino em baixa intensidade, eu uso gordura. Se eu treino em alta intensidade, eu uso carboidrato. Não é assim. A gente utiliza tudo ao mesmo tempo. Não tem uma chavinha que vira... É o que eu falei da nossa vida, né? Do pré e pós-treino. A fonte de substrato energético, né? E assim, o que dita muito pra gente qual substrato energético a gente utiliza em maior proporção é a intensidade desse exercício, né? Quanto mais intenso for o exercício, mais dependente de glicose fica essa via e mais dependente do glicogênio fica essa via. Por quê? Porque o maquinário metabólico para você gerar energia através da oxidação de gordura, ele é muito mais complexo, ele é muito maior, demanda de mais tempo, apesar de gerar mais energia. Em contrapartida, o maquinário metabólico para você gerar energia através da glicose, ele é mais curto, mais rápido, principalmente de glicogênio, que ele é rapidamente disponibilizado. E as nossas reservas de gordura no nosso corpo, mineiro, elas são, digamos, quando a gente pensa na performance esportiva, ilimitadas. O nosso corpo pararia de performar por N outros motivos que não o fim das nossas reservas de gordura. Porém, as nossas reservas de glicogênio, elas são muito limitadas, cara, muito limitadas. Então, significa que, se a gente depletar totalmente as nossas reservas de glicogênio no nosso corpo, ou muito parcialmente, né? Fadiga, inevitavelmente fadiga, né? Então, fadiga não significa que, cara, eu tenho que parar. Mas fadiga significa que você não consegue sustentar aquela intensidade ali durante o exercício, né? Então, quando ele me pergunta, por exemplo, o que a gente deve consumir num treino de 70 km ou de 3 horas, enfim, normalmente quando a gente pensa de macronutrientes, carboidrato. Por quê? Qual é o intuito do consumo de carboidrato durante o exercício? É que você consuma aquele carboidrato, rapidamente ele é absorvido, rapidamente ele é disponibilizado na tua corrente sanguínea, você capta esse carboidrato lá da tua corrente sanguínea e utiliza como substrato energético, poupando as tuas reservas de glicogênio. As pessoas falam de reposição de carboidrato durante o exercício, mas por mais que a gente chame de reposição, a gente não repõe, a gente poupa as reservas de glicogênio. Então, quando você fala, por exemplo, num treino de 70 km, o que eu tenho que consumir? Fonte de carboidrato, principalmente fonte rápida de carboidrato, e aí você pode fazer em forma de gel, de carboidrato em pó, se você prefere comer, sei lá, uma bananadinha, uma bisnaguinha com doce de leite, enfim. Paçoca. Paçoca eu já não acho tão interessante. Por que a paçoca eu não acho tão interessante? Porque a paçoca é muito rica em gordura também. E a gordura, muitas vezes, ela aumenta esse tempo dessa digestão, desse carboidrato, e pode aumentar o risco de desconforto gastrointestinais, que a gente sabe que são muito comuns nos exercícios de endurance. Mas a paçoca pode acontecer se você tem uma boa tolerância. Mas eu prefiro sempre que sejam fontes mais ricas em
carboidrato puramente do que fontes ricas em carboidrato e gordura, entendeu? Então, além disso, ela, obviamente, dependendo da pessoa, a reposição de eletrólito, né? Então a gente sabe quando a gente... Depende do dia também, né? Da temperatura, se tá muito úmido ou muito seco, depende da pessoa se... Porque por carga genética, nós temos indivíduos que têm maior taxa de suor e menor taxa de suor, né? Normalmente homens têm maior taxa de suor também porque tem mais massa muscular e a massa muscular gera mais calor, né? E por carga Então é por isso que eu suo muito. Pode ser, muito músculo. A risada dele foi melhor, cara. E aí, dentro dessa taxa de suor, nós temos pessoas que perdem mais eletrólito, e principalmente mais sódio, e menos sódio, né? E, por exemplo, eu sou na literatura que a gente chama de salt sweater. Eu sou um cara que eu perco muito sódio, né? Eu tenho uma taxa de suor alta e além dessa taxa de suor alta, eu tenho uma taxa de perda de sódio muito alta. Então, eu sou um cara que eu preciso muito. Cara. Então, você pode fazer uma continha simples para avaliar como que você faz essa equação. Eu posso te ensinar depois para avaliar qual é essa taxa de suor para você. Então, nessa condição climática, por exemplo, você liga o teu ar-condicionado lá, 23 graus, e aí a gente vê mais ou menos a umidade do ar relativa, né? Então, nessa condição climática, se eu pedalar nessa intensidade, quanto que é a minha taxa de perda de suor? Aí a gente consegue ver para avaliar quanto que você deve repor de fluidos ali. E aí, então, o cara tem que repor, com certeza, lógico, se hidratar e muitas vezes, dependendo do indivíduo, repor mais eletrólito ou menos eletrólito e para alguns, às vezes, nem precisa. E você, vem cá, eu não sei se eu te cortei, foi mal até... Nada, cara, vamos lá, vamos conversando. Cara, é o que eu falo assim, é um bate-papo, entendeu? Além de tudo, é um bate-papo. Então, se a gente só deixar você falar... Não, e eu falo muito, me corte, por favor. Aqui de tipo encaixar alguma coisa, fica um monólogo, né? Exatamente. Essa ideia. Mas olha só, o que a Jim botou aqui, para não quebrar. Aí a gente está falando da reposição, entre aspas, ali, de glicogênio, não é isso? Do carboidrato. Na verdade, é poupar o glicogênio, né? Por isso que eu botei as aspas, que eu acabei de aprender comigo. Mas o que eu te perguntar é o seguinte: a chance maior do cara quebrar, considerando que todos nós que estamos falando, o Edinho, por exemplo, é um cara experiente na bike, então não é um cara que está começando a pedalar agora, ou seja, ele sabe que ele tem que comer enquanto pedala, né? Isso é óbvio, e é um cara que tem um ritmo forte. A chance do cara quebrar por conta de uma desidratação, ou seja, por conta de uma reposição de eletrólitos e de água errada, equivocada, é maior do que ele quebrar por falta de uma energia, ou não tem nada a ver, ou é o contrário? É muito difícil a gente definir o que tem maior chance dele quebrar. Os dois fatores podem fazer ele quebrar de forma incisiva. Se ele não repor carboidrato, dependendo da intensidade... Porque, como eu lhe falei, a intensidade é o principal preditor de qual substrato energético você vai utilizar em maior proporção. Então, se ele vai pedalar 70 km ali em alta intensidade, a demanda glicolítica é muito grande. Então, ele tem uma necessidade de um consumo de carboidrato maior. Se ele vai pedalar ali em Z1 para Z2, essa necessidade glicolítica ela é menor. Ele utiliza mais gordura como substrato energético. A proporção de utilização de gordura ela é maior. Então ele não tem tanta necessidade assim de carboidrato. Aí digamos que ele vai pedalar 70 km em Z1, Z2, então ele vai ficar 2 horas e tanto em cima de uma bike num calor de 30 graus. Né? Ali com a umidade relativa do ar alta também, que dificulta essa troca de calor. E ainda tem o lance do ambiente, né? Se você tá num asfalto, sem sombra de árvore, é uma coisa, você tá num mountain bike, sensação térmica. Então, se ele vai fazer um treino em Z1 e Z2, muito provavelmente ele tem mais chance de quebrar se ele não hidratar de forma eficiente. Se ele vai fazer um treino de alta intensidade, talvez ele tenha mais chance de quebrar. Entendi. Se ele não for ter uma demanda de glicose suficiente, né? Um consumo de glicose, de frutose, enfim, de carboidrato suficiente. Então, não tem como a gente avaliar qual é a maior chance de quebrar. A gente tem que avaliar o contexto que vem se apresentando ali, né?